Boa noite a todos aqui presentes, sejam todos bem-vindos a esta casa de amor fraterno. Cumprimentamos também nesse momento os nossos companheiros, amigos, internautas que nos acompanham ao vivo, também pelo Facebook da Casa Fora da Caridade Não Há Salvação. Mesmo longe fisicamente, todos nós aqui presentes com esses amigos, estamos unidos em pensamento e coração. Então, na alegria de mais uma noite, rogamos a Jesus, nosso Mestre, que nos conceda uma noite de paz, de harmonia e de alegria. Então, nesses minutos que antecedem a nossa palestra, vou fazer uma leitura pelo Espírito Dias da Cruz, o mentor espiritual de um querido companheiro também de Ideal Espírito, Andrei Moreira. O poder está em Deus. Afastado do Criador, a criatura é solidão, nele é solidariedade. Apartada é negação e abandono, nele é comunhão e plenitude. Distanciado da fonte, o espírito mergulha no egoísmo, nela mergulhado, vibra na caridade. Longe do Pai, o nada, nele a força do todo em tudo. Desconectado da fé, o espírito vive a insegurança, o medo e a falta. Sustentado na fé, vive a amplidão e o encantamento das infinitas possibilidades. Conectado a Deus, desaparecem o vazio, a falta e o desamparo. No Pai, tudo é síntese, força e sabedoria que conduz a espaços de inspiração, enlevo e ternura. Abre, pois, teu coração para o acesso ao essencial, reconhecendo que o poder está em Deus. Sintonizado com Ele, deixa fluir a intuição sábia que conduzir-te-á ao cumprimento dos deveres com dedicação às soluções criativas e inesperadas que serão inspiradas ao despertar da fonte que é vida em ti. No entanto, lembra-te que Deus em ti é força renovadora que se expressa por atos genuínos de amor e paz. A adoração ao Pai, acima de todas as coisas, transcende os cultos ritualísticos, a forma simbólica e estereotipada, configurando-se em uma comunhão plena de espontaneidade, de sentido e de significado, de espiritualidade e de fé. Nele a fonte, em ti a realização. Nele a sabedoria, em ti a execução. Nele a ordenança, em ti a obediência. Nele a vontade, em ti a fidelidade. Em Deus sois tudo, apartado dele, nada. Então, nessa noite, nós estamos recebendo nesta casa o nosso companheiro Alex Bonafini para mais uma noite de reflexão. E o tema de hoje, o tema da palestra de hoje é Saúde e Doença à Luz do Espiritismo. Seja bem-vindo, Alex, mais uma vez. Boa noite a todos, que a paz de Jesus seja conosco. Uma certa feita perguntaram ao Dalai Lama o que mais o surpreendia na humanidade, e ele respondeu: o homem gasta toda a sua saúde para ganhar dinheiro, depois gasta todo o seu dinheiro para recuperá-la.
E por pensar ansiosamente no futuro, deixa de viver o presente e, consequentemente, destrói esse futuro. E vive como se não fosse morrer e morre como se não tivesse vivido. De fato, nós, homens, estamos atravessando um período da Terra que eu vou falar aqui, vai parecer que é meio complicado, mas é um período maravilhoso da face da Terra. Apesar da pandemia, apesar das mortes que estão acontecendo, nós estamos chegando ao fim de um ciclo de transformação no orbe terreno, que é do período de expiações e provas, para chegarmos ao planeta de regeneração. E muitas conquistas foram realizadas. Se nós verificarmos quanto à saúde e à doença, há uns 60, 70 anos atrás, nós não tínhamos especialidades médicas. Nós tínhamos o clínico geral. Você tinha um problema? Você ia no clínico. Toda dor era reumatismo. Remédio para reumatismo. Tinha uma infecção? Só tinha penicilina. Hoje nós temos especialidades médicas. Nós temos o ortopedista, o cardiologista, o dermatologista, o endocrinologista e tantos istas por aí que, olha, é um para cada problema específico. Exames específicos, medicamentos específicos. Quantos antibióticos foram criados a partir da descoberta da penicilina por Alexander Fleming? Terapêuticas diversas, terapêuticas que unem atividades físicas a atividades mentais e espirituais, tais como Tai Chi Chuan, Yoga, que são tão importantes para equilibrar mente e corpo. Depois nós temos a acupuntura, que há pouco tempo atrás foi regulamentado pela medicina ocidental, acadêmica, tão importante no equilíbrio da nossa energia negativa e positiva, que é o Yin e o Yang, uma prática muito positiva e grandiosa. Quantos medicamentos foram criados, anti-inflamatórios, corticoides, remédios específicos, ansiolíticos, antidepressivos. Então nós vivemos cercados de possibilidades para aumentar a nossa longevidade com conforto e com saúde. 50, 60 anos atrás, a pessoa que alcançava 50, 60 anos chegava nessa idade como um velho, como um idoso, acabado. Hoje, nós podemos dizer com certeza que nós chegamos aos 100 anos com saúde. Porque não adianta você ter bastante idade e estar caindo aos pedaços. A pessoa, tem quantos anos? 80, mas está se arrastando. Por isso que foram descobertas terapêuticas para os idosos, porque velho é aquilo que não presta. São idosos. A prática da musculação para os idosos, porque antigamente não poderia se pensar nisso. Não, os idosos praticando musculação fortalece os músculos, porque depois de certa idade sai arrastando o pé, arrastando o braço e não consegue levantar uma caixa. Não, com a prática da musculação, nós vemos idosos com melhor disposição do que muitos jovens, que se perdem em dietas exageradas, desequilibradas, práticas esportivas nenhuma, internéticos, somente isso. Então nós vemos idosos vigorosos, chegando aos 100 anos com vigor, com uma força. Esse negócio de ficar arrastando o pé, musculação, equilibrado, prática esportiva, dá-nos longevidade com qualidade de vida. Isso não adianta. A pandemia não é nada novo que nós estamos passando. No século passado nós fomos acometidos pela gripe espanhola. Matou
40% da população mundial na época, 20 milhões de pessoas. E nós estamos aqui. E o que a gripe espanhola virou? Uma gripe simples, que nós temos de vez em quando, dura um certo período, vai embora, tomamos a vacina, que nos imuniza para não termos, mas a gripe não mata mais ninguém. Como matava na época, tão combatida por espírito eminente Eurípides Barçanufo, que morreu da gripe espanhola combatendo-a nesse período, como um espírita verdadeiro e forte, lutando em meio à tormenta. E a pandemia de hoje passará também. O ser humano adquirirá a sua imunidade através da vacinação, porque vírus se combate com vacina, gente. Não tem outra coisa. Não tem outra forma de combate. Não tem outro tipo de medicamento. Ah, mas a gripe, eu vou lá e tomo um antifebril, tomo um anti-inflamatório, tomo um antialérgico para combater o efeito. Mas para a gripe não tem cura. O máximo que se faz é tomar vacina para não ficar gripado. Para a Covid, é vacina. Para fortalecer o sistema imunológico. Ah, mas tem gente que toma e adoece. Poderia morrer. Só adoece. Porque a vacina não imuniza 100% nenhuma. 70%, 80%, tá bom demais. Em vez de você ter a doença grave, você vai ter ela leve. Em vez de morrer, você vai ter ela moderada. E com a graça de Deus, seu sistema imunológico ajudar, você nem vai ter estando vacinado. E nós vamos superar, sim. O que nós temos que pensar é por que Deus nos colocou na Terra num período tão complexo para a pandemia. Mas antigamente demorava 3, 4 anos para fazer uma vacina. Mas o que as pessoas não prestam atenção, que os grandes avanços tecnológicos, científicos, medicamentosos, é durante as guerras e as pandemias. Em menos de um ano foi criada vacina. Várias vacinas, várias. Demorou mais porque precisa fazer testes. Precisa fazer testes. Mas foi um tempo recorde, porque a ciência está avançando. Nós não estamos mais há 70 anos atrás. Nós estamos no século 21. Que os mais antigos, como eu, como muitos que estão aqui, liam as histórias do Buck Rogers e viam coisas que estão acontecendo hoje. Porque nós estamos no século 21. Grandes descobertas, grandes avanços. Mas com tudo isso, nós vemos ainda que o homem está doentado. Que o homem ainda padece de transtornos diversos. Em vez de se rejubilar das grandes possibilidades, ele reclama, ele lamenta, quando tudo aquilo poderia ser muito pior, se não fosse todas as benesses que o céu nos dá, que Deus nos dá, que fortalece os homens para o crescimento, para o conforto, para a longevidade e para a saúde. No entanto, o que é saúde e o que é doença? São definições que a medicina mudou seus pontos de vista, que o espiritismo, já em Allan Kardec, há 160 anos atrás, já tinha outros pontos de vista. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde não é ausência de doença. É interessantíssimo isso. Porque ou você está saudável ou você está doente. Então, a saúde não é ausência de doença, mas uma condição de pleno bem-estar físico, mental, social e espiritual, no qual se tem acesso ao uso de todas as potencialidades, mantendo-se aberto ao crescimento e à evolução. Qual é o exemplo disso? Por exemplo, você nasce, cresce, quando você é criança, você desenvolve um diabetes mellitus, que é típico das crianças. E o diabetes, ele tem a capacidade de nos limitar.
em muitos aspectos. Aí o que acontece? Eu estando diabético, eu vou seguir minha vida, vou tomar um medicamento, porque não tem cura, eu vou me tratar. Mas aí eu vou praticar atividades físicas, eu vou me alimentar, eu vou estudar, eu vou ser feliz, eu vou chorar, eu vou conseguir um grande emprego, eu vou namorar, eu vou fazer sexo. Aí vão perguntar para mim, você é doente? Não, sou saudável, mas você tem diabetes. Mas eu sou saudável. Isso não me impede de ser saudável, porque eu estou em torno das minhas potencialidades máximas, apesar do diabetes. Enquanto muitas pessoas saudáveis que não têm nada, um dia está com dor de cabeça, outro dia está com dor de barriga, outro dia está com dor no olho, outro dia está com diarreia, outro dia está com prisão de ventre, outro dia é a perna que dói, outro dia é o braço que dói, um dia que arrasta, o dia que não consegue se levantar da cama e não tem nada. Esses são doentes. Cadáveres ambulantes que andam por aí porque ainda não descobriram sua posição no mundo. Qual é o problema? Nós tratamos a saúde ou tratamos a doença? Imaginemos que você vai ao médico, você está com uma azia, uma queimação, o médico vai te diagnosticar com o quê? Uma úlcera, uma gastrite, talvez. Aí ele vai te diagnosticar omeprazol. Omeprazol, todo dia tomando, para diminuir os ácidos estomacais. Este o médico que vê apenas uma carne na sua frente. Que tem médicos que nos veem com um pedaço de carne na frente. Mas nós não somos um pedaço de carne. Nós somos um ser transdimensional. Nós somos corpo, espírito e perispírito. Então é necessário nós nos enxergarmos como um ser transdimensional e aqueles que nos atendem nos verificar como um ser transdimensional. Porque se o terapeuta me vê como um pedaço de carne e me der um omeprazol, eu vou todo dia ter azia, tomar um omeprazol, melhorar, vou ficar ruim, vou tomar um omeprazol, melhorar, ficar ruim, tomar um remédio e assim por diante. Uma ciranda inesgotável. Mas o médico que nos vê como um ser transdimensional, o que é que acontece? Ele vai perder 15 minutos, vai conversar com o paciente e descobrir se está tudo bem, se ele perdeu o emprego, se ele está estressado, se ele está passando por um problema em casa, se ele teve alguma perda familiar, e aí por diante. Aí ele vai descobrir que aquela azia, que aquela úlcera, que aquela gastrite é efeito, não é causa. E pode até encaminhá-lo para um psicólogo, para um psiquiatra e assim por diante. Porque nós não somos só um corpo, nós somos mente e espírito. É impossível nós nos tratarmos e alguém nos tratar separando o espírito do corpo. Isso é impossível. E a ciência acadêmica está verificando isso. Está se apercebendo que nós somos um ser transdimensional. E as doutrinas místicas, bem como o espiritismo, nos trazem o conhecimento do perispírito como intermediário entre o espírito e o corpo, aquele que recebe as primeiras impressões do espírito e transmite ao corpo físico. Daí o termo mente sã, corpo são, de Juvenal, no século I. Mas André Luiz, especificamente, no livro Missionários da Luz, nos traz o conhecimento engrandecedor dos centros de força, ao que as doutrinas ocultistas, místicas, chamam de chakra, que a pronúncia correta é chakra, que quer dizer roda em sânscrito. Porque os centros de força no perispírito são como janelas, portais da alma, de entrada e saída de energia. Então, aquele que vê os centros de força no perispírito, médio vidente, vão ver pratos giratórios. 7, especificamente os principais, que
que recebem energia, metabolizam para o nosso organismo através do sistema glandular, do sistema endócrino, e depois essa mesma energia ela é metabolizada pelo meio ambiente, que nós exaurimos, exteriorizamos essa energia. E esses centros de força são ligados em glândulas específicas do nosso corpo. Dessas glândulas são ligados em plexos, de plexos ao sistema nervoso, sistema sanguíneo, tendo influência total em todos os órgãos do nosso corpo inteiro. Daí nós podemos conceituar o primeiro centro de força no topo da cabeça, que é o centro de força coronário da coroa ou lótus de 1000 pétalas. Ele recebe energia vindo do alto, é o centro de força responsável pelo fenômeno mediúnico, é através desse centro de força e da glândula pineal do qual é ligado, que é decodificado a mensagem dos espíritos para o fenômeno mediúnico, na psicografia, na psicofonia e aí por diante. A glândula pineal ela é tão importante que esse nome também foi superado, é corpo pineal, porque ela não é só uma glândula produzir um hormônio, ela tem inúmeras funções no nosso corpo, porque ela produz um hormônio específico chamado melatonina, que é responsável pelos ciclos circadianos do nosso corpo. E o que é isso? É o dia e noite, é o acordar e dormir. Quando ela está bem reguladinha, de dia, ela não produz melatonina, então a gente fica acordado. Aí, à noite, quando os raios solares cessam, ela começa a produzir melatonina, que é o que nos dá sono. E ela capta os raios solares pelo nosso olho. Os raios entram pelos olhos e ativam ou desativam essa glândula, esse corpo pineal. É por isso que quando você acorda muito sonolento, abra uma janela, saia no quintal da sua casa, deixa o sol penetrar o seu corpo. Vai desativar a glândula pineal e você vai ficar bem acordado. Não vai precisar tomar 20, 30 xícaras de café para ficar estalando de energia. Basta fazer isso. Pessoas existem que desregularam o relógio biológico. O relógio biológico nada mais é do que a glândula pineal desorientada, que não produz ou produz em excesso a melatonina e precisam tomar melatonina. Tem que se vender. Em vez de tomar o quê? Calmante ou remédios para dormir. Você vai tomar melatonina, não tem efeito colateral e te faz dormir muito bem. E o mais interessante, por que é que os trabalhos mediúnicos são realizados na penumbra ou na escuridão? Para que a glândula pineal seja então estimulada a produzir melatonina e o médium entrar em transe. Porque o fenômeno do transe e o fenômeno de dormir são fenômenos de independência do espírito, que dependem do mesmo fator. Então, vejam a grandeza dessa glândula. Pessoas que não produzem melatonina, que entram em depressão. Nos países onde não tem sol, porque a gente reclama do Brasil, reclama de Piracicaba, que é muito quente, que frita o ovo na rua, não é? A gente fala todas essas bobagens. Vai lá para o Canadá. Sabe quanto tempo de sol tem lá? 2 meses. Dos 12, só 2 é sol. O resto é penumbra, escuridão e tristeza. Vai lá para o Canadá. Tem pessoas que desenvolvem depressão sazonal, que não recebem a luz solar. Pessoas que trabalham em ambientes fechados que não entra o sol, desenvolvem depressão sazonal. A gente reclama do Brasil. Que país iluminado, em todos os sentidos. Depois nós temos o centro de força frontal, ligado à glândula hipófise, que produz o hormônio do crescimento. Essa glândula também, esse centro de força também é responsável pelo fenômeno da mediunidade, mas especificamente pelo fenômeno da vidência, da audiência, da clarividência e da clareaudiência. Depois nós temos o centro de força laríngeo, ligado na tireoide. Esse centro de força ele é importante para as pessoas porque ele regula a fonação. Para as pessoas, oradores, professores, cantores,
Pessoas que utilizam muito a sua voz, que a energia é mais concentrada, estimulando a nossa voz e a fonação, mas também afeta o sistema respiratório e o funcionamento da tireoide, da paratireoide, e muitas vezes o seu desregramento pode causar problemas como faringite, laringite, hipotireoidismo, hipertireoidismo e aí por diante. Aí depois nós temos o centro de força ligado ao nosso peito, que é chamado de centro de força cardíaco, mas que não é ligado no coração, porque o coração não é uma glândula, é uma bomba, mas é ligado na glândula chamada timo. Fica na altura onde nós dizemos eu mesmo. Essa glândula, ela é tão importante no nosso corpo que nós deveríamos fazer um curso para estudar. Porque ela é responsável, por quê? Pelo sistema imunológico. Não é isso que a gente toma vacina, que a gente faz um esforço para ter o sistema imunológico forte, para não adoecer? Então, tá aqui, ó, justamente aqui, onde nós falamos, eu mesmo. Mas o mais interessante, sabe como nós estimulamos o timo? Com alegria. A pessoa alegre, feliz, aquela pessoa que está vívida, alegre, convicta de seus objetivos, aquelas pessoas auspiciosas, determinadas. Quando nós estamos nesse momento efervescente da vida, ela incha. Nosso sistema imunológico fica um aço. Nós não adoecemos. Não adoecemos. Porque existem pessoas que adoecem e outras que não adoecem, colocadas em mesma situação. Por que será? Ao passo que quando nós estamos tristes, angustiados, amargurados, irados, ressentidos, reclamando constantemente, o timo faz assim, ó, ele murcha. Ele murcha, nosso sistema imunológico, ele fica à deriva, não funciona. Aí a gente adoece. O timo, ele funciona semelhante ao vírus HIV. Porque o que acontece? Aliás, não o timo, mas nós. Porque o vírus HIV, o vírus da AIDS, ele não mata ninguém. Ele destrói nosso sistema imunológico. Aí vem uma gripe e nos mata. Então, quando nós estamos de mal com a vida, nós funcionamos como HIV. Nós destruímos nosso sistema imunológico. Aí uma gripe pode nos matar. Vejam só, a gente se preserva, se previne de tanta coisa, mas não se previne do mau humor e da dor de cabeça, do mal-estar, da ansiedade e tantos outros males negativos que acabam com a nossa vida. Esse centro de força é o centro de força emocional do ser. Regula as nossas emoções. Depois nós temos um centro de força na altura do estômago, no plexo solar, que é o centro de força gástrico, ligado ao pâncreas, que é responsável por produzir insulina. Ele é responsável pelas energias inferiores que nós produzimos. É ele que recebe, absorve, metaboliza e manda embora. Por que é que quando nós estamos nervosos, estressados, dá aquela azia, aquela queimação? Porque é bem na altura desse centro de força. Aí vai no médico, omeprazol. Não, precisa tratar a causa do problema e precisa tratar-se muitas vezes espiritualmente, mente sã, corpo são. Depois nós temos o centro de força ligado às glândulas suprarrenais que produzem adrenalina, que é o centro de força esplênico ou mesentérico, que ele é responsável por regular nosso sistema sanguíneo, pelo plasma sanguíneo, pelos alimentos, pelos elementos fortificantes e pelo tônus vital do nosso sistema sanguíneo que nos mantém vivos. Quando há o processo obsessivo da vampirização, os espíritos obsessores se acoplam ao nosso centro de força esplênico ou mesentérico e sugam o nosso tônus vital, praticando a chamada vampirização, ou que na Umbanda é chamada de encosto. Aí o que acontece? Aí nós precisamos, antes de realizar a desobsessão, ter a terapêutica de passes
para então repor essa energia perdida na vampirização. Porque através da vampirização os espíritos nos enfraquecem e nós não temos força de lutar contra a obsessão, que é esse o objetivo. E por fim nós temos o centro de força no final da coluna, especificamente no cóccix, onde era a nossa cauda quando nós estávamos no reino animal e que depois foi perdida na evolução. É o centro de força básico, ou então serpente de fogo, que é o Kundalini, que é responsável pela reprodução ligado às gônadas. Pessoas existem que, ligadas demasiadamente ao sexo, viciadas com a mente, desarranjadas, tornam-se inférteis, homens e mulheres, por poluírem, contaminarem esse centro de força. Tornam-se inférteis. Todos os tratamentos do mundo não resultarão para a reprodução, enquanto a mente da pessoa não estiver equilibrada e esse centro de força estiver vibrando positivamente. Tanto é que quando nós estamos perdidos sexualmente, só pensamos, como dizia no Chico Anísio Show, sexo, sexo, sexo. Quando nós só pensamos nisso, só visualizamos isso profundamente, esse centro de força irradia uma luz vermelha. E a nossa aura fica vermelha. Quem já viu aquelas imagens da Umbanda, do Candomblé, da Pombagira, que ela é vermelha, não é que ela é vermelha, é a aura que é vermelha. E tem um monte de gente por aí com a aura bem vermelha, viu? Vermelho sangue, que é a cor do estímulo sexual. Sabe o magnetismo pessoal de pessoas que têm muita sorte, ou daquelas pessoas que tudo dá certo, ou daqueles galanteadores, os Dom Juans da vida, e aquelas mulheres que atraem muitos homens? É porque estimularam demais esse centro de força. E ao invés de ele ser um centro de força reprodutor, ele atrai o sexo de forma demasiada. Então aí nós vemos os desatinos, aonde vão e aonde estão. Aí perguntamos, aonde está a nossa saúde? Será que as pessoas que nos tratam nos veem de forma transdimensional? Será que nós nos vemos de forma transdimensional, observando esses mínimos aspectos de nossa vida e observando cada passo, que muitas vezes o perdão, o amor equilibrado, o sexo regrado, a prece, parecem que são motivos místicos, práticas místicas. São práticas científicas e médicas de saúde. Que como podemos resolver esses problemas? Porque existem as doenças físicas? Sim, aquelas que nós produzimos por desregramentos, por acidentes, excesso de esforço, por gula e por tantos outros problemas. Mas existem as doenças espirituais, que advindas da mente em desalinho, desarranjam o corpo físico, os órgãos, e nós adoecemos. São as chamadas doenças psicossomáticas. Tanto é que na Bíblia é muito interessante. No Velho Testamento, que foi escrito há 3.000 anos atrás, eles já conheciam as doenças psicossomáticas, ou as doenças espirituais. Está em Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Não deixe que nenhuma amargura brote em seu coração, pois ela contamina você e você contamina a todos que vivem com você. Depois nós temos em Salmos, capítulo 73, versículo 21. Quando o meu coração se azedou, senti picadas em meu rim. Oh, cálculo renal, não? Um é o cálculo renal, outro é o herpes zoster, outro é o herpes bucal, outro é a queda de cabelo, outros são os problemas alérgicos, outros são as inflamações. Cada um tem o seu ponto de contraste, aonde sua mente entra em desatino e a doença aparece. Quantas vezes a pessoa está estressada, já sente a dor no rim, que está formando os cálculos. E há 3.000 anos atrás já sabia. Só a ciência médica, as pessoas de hoje que, não, é fantasia. Não é fantasia, é ciência. Depois nós temos em Provérbios, capítulo 17, versículo 22. O coração alegre é bom remédio para o corpo, mas a tristeza na alma acaba com a saúde do ser humano.
E por fim, Provérbios capítulo 14, versículo 30, o ânimo tranquilo prolonga a vida, mas a inveja acaba destruindo a saúde do homem. Mente sã, corpo são. E daí nós temos um outro tipo de doença, que muitas vezes é pouco discutido e é pouco tratado, muitas vezes na casa espírita, por desconhecimento, que são as doenças simbióticas ou atraídas. O que é isso? Quando você atrai um espírito adoentado, ele se conecta a você e transmite para você aquilo que o fez perecer e desencarnar. Por exemplo, desencarna um parente nosso, um pai, uma mãe com infarto de miocárdio violento. E dói muito o coração. E esse espírito parte para o mundo espiritual com muita dor na área do coração, por se achar ainda vivo, trazendo as impressões ainda da vida física. Talvez ele fique semanas, meses ou anos com aquela dor no coração, na altura do coração, em seu perispírito. Aí o que acontece? Os parentes aceitam a desencarnação? Geralmente não aceitam. O luto dura 10, 20 anos, né? Aí o espírito revoltado atrai aquele outro que partiu. Que somos todos espíritos, mas uns encarnados, outros desencarnados. Aí eu atraio aquele que partiu, ele mal foi para o hospital, mal se tratou no mundo espiritual, e eu estou chamando, vem, que eu não aguento mais, que eu estou sofrendo. E ele não está sofrendo, ele está bonzão lá. Aí você atrai, impede o seu tratamento, sua evolução. Aí o espírito vem e se une a você. Você está chamando, ele vai ficar junto a você. É de novo chamado encosto. Aí ele vai transmitir para você as suas dores. E como a sua dor era na altura do coração, você vai ter que começar a ter palpitação, vai ter dor no coração, vai sentir angina. Aí você vai no médico, o médico vai te avaliar, vai te diagnosticar, vai fazer exame, não vai achar nada, você não tem nada, mas dói meu coração, mas no exame não sai nada, mas dói meu coração. Porque a doença não é sua, ela é atraída. Como fazer para resolver? Desobsessão. Mudança sua de atitude, porque a desobsessão, se mudança de atitude não é nada, afasta o espírito, a dor passa. Quantos casos que nós atendemos assim? Quantos? Inúmeros. Que a pessoa acha que o problema é dela, mas não é. É de alguém que está com ela. E muitas vezes não é um parente, é um espírito que você atraiu na sua vida desregulada e transmite para você as suas dores. Por isso que me diga quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Esse é o grande objetivo. E como então levar uma vida saudável em todos os aspectos? Tratando a causa e não efeito, tratando a saúde e não a doença. Qual de nós vai no médico para ver o quanto está saudável? Quase ninguém. Geralmente a gente vai quando tudo está destruído. Aí a gente vai, resolve o problema, conserta o que está estragado. E muitas vezes não tem alguém consertado. Muitas vezes já foi. Você está bastante estragadão. Então, quando você modifica a sua mente e valoriza a vida, que a nossa vida é uma bênção. Tanto é que em Isaías, capítulo 14, versículos 29, 30 e 31, ele diz o seguinte, eu acho que é uma poesia isso. Deus dá força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. Até os jovens se cansam, até os moços perdem as forças e caem de tanto cansaço. Mas os que confiam e esperam no Senhor sempre renovam suas energias. Caminham e não perdem as forças. Correm e não se cansam. Sobem voando como águias. Qual de nós sobe voando como águia? Como subir voando como águia? Valorizando o espírito e as coisas grandiosas da vida. Valorizando coisas simples do dia a dia. A prece. A prece é um fenômeno tão simples, mas que nós criamos tanta confusão para fazer uma prece. Ai, porque eu vou comprar um livro de prece. Ai, porque eu tenho que decorar a prece. Evangelho segundo o Espiritismo. Final do Evangelho segundo o Espiritismo, depois da prece dominical. Está lá, coletânea de preces espíritas. Kardec dá modelos de preces para a gente ter uma noção e criarmos a nossa espontânea. Olha lá, coletânea de preces espíritas. A prece faz com que produzamos serotonina, beta-endorfina,
elementos que nos trazem paz de espírito, tranquilidade, saúde, e é o autopasse. Quando eu faço uma prece bem feita, eu estou realizando o autopasse, que eu formo um canal com o mundo superior, recebo as energias e me dão calma e serenidade. E até podem curar muitas dores. A prece bem feita, não aquela porcaria que de vez em quando a gente faz por fazer e não sente nada. Se você fez uma prece e terminou e não mudou nada, faça de novo, que foi mal feito. Porque ela tem que realizar uma transformação em você, uma modificação. O passe é uma ferramenta tão importante que ela acabou sendo vulgarizada. Porque o fenômeno da transmissão de energia, de transfusão de fluido vital é tão importante que nós não podemos recebê-lo todo dia, toda hora. Tem pessoas que veem o centro espírita, a porta aberta, toma passe. Abriu, toma passe. Vai lá, toma passe. É o chamado Papa Passe. Qual é aquele que toma remédio todo dia? A pessoa viciada em medicamento. E tem pessoa que é viciada em passe. Quantos me encontram e falam, nossa, faz tempo que eu não vou no centro espírita, que eu mais escuto. Preciso ir lá tomar um passe. Pensei que a pessoa ia falar, preciso lá assistir uma palestra, preciso lá aprender alguma coisa, preciso conversar com... Não, preciso lá tomar um passe. E você faz em casa. É uma ferramenta importante, que bem realizada é uma terapêutica própria. A prática do Evangelho no lar, gente. Se você coloca um copo de água para ser fluidificado, é um passe que você vai receber do mundo espiritual. E o mais interessante é que o copo de água fluidificada, gente, nós sabemos que um copo de água fluidificada fluidifica uma garrafa. Quem quiser fluidificar mais. Se você tem uma garrafa, você pode fluidificar 1 galão de água. É assim que a gente mistura água fluidificada. Aquele que muitas vezes a casa é um inferno, não consegue fluidificar água, porque se você pode fluidificar durante o Evangelho no lar, à noite quando você vai dormir, coloca o seu copo d'água, sua jarra do lado, faz uma prece, os espíritos vão fluidificar a água. Mas muitas vezes a casa está uma zorrague, está um problema gravíssimo. Então muitas vezes você quer levar a garrafa d'água no centro espírita, tem pessoas que levam, tem pessoas que não levam, não é necessário. Mas tem pessoas que têm essa prática. E ela quer levar e colocar na sua jarra de água, no seu galão, para tomar água fluidificada. É assim, um copo para 1 litro para 10 litros. Aproximadamente, para você poder fluidificar. Mas, eu fazendo evangelho na minha casa, descobri algo assim que foi maravilhoso, que foi lindo. Porque se nós víssemos, os que têm o privilégio da vidência mediúnica, pode ver os efeitos da água fluidificada, bem como do passe. Mas quando a água é fluidificada, o copo, a água, ela emite luz. Mas emite luz é um termo muito genérico. Na minha casa, quando nós fazemos e quando eu vejo, as gotas d'água parecem gotas de orvalho refletindo o sol. De tão brilhantes que ficam. É a coisa mais linda do mundo. Aí termina o evangelho, eu tomo um pouquinho, minha esposa toma um pouquinho, meu filho toma um pouquinho, a gente pega um pouquinho e coloca na vasilha dos nossos cachorrinhos para tomar, porque como diz na novela Viagem, né, animal também é gente, então eles também tomam água fluidificada. A gente pode dar para eles, não mata não, viu gente? Pode dar, eles também ficam, ó, fortão. Mas o mais interessante foi depois que a gente tomou toda a água, porque a gente falou, agora acabou, né, como que vai misturar? Se você usou toda a água, não fica água dentro do copo? Fica, não fica? Depois que todo mundo tomou? Aquele resquício de água continuou com as suas gotas de orvalho refletindo o sol, brilhantes dentro do copo. Aí quando eu enchi de água de novo para tomar, aquele mesmo copo, a água se fluidificou com aquele resquício que tinha. Eu pude tomar mais um copo de água fluidificada. Depois que eu terminei de tomar, continuou com os resquícios. E durou muito tempo. A duração é limitada. Mas enchi diversas vezes o copo e a água continuou sendo fluidificada. Muita gente acha que não é nada, né? Não serve para nada. Serve, sim. É a coisa mais linda que Deus nos dá. E é uma ferramenta, um medicamento tão útil que não pode ser banalizado. Não pode ser banalizado. Não tem necessidade de tomar um medicamento toda hora. Mas você tem que entender que ele funciona, que não é fantasia. Tem gente que toma e fala, vou tomar. Funciona. A desobsessão é uma ferramenta maravilhosa.
Mas sem a mudança de atitude da pessoa não serve para nada. Porque se afasta o espírito, vem outro, que você não mudou de atitude. O importante é mudar de atitude. É amar. O amor faz mais bem para quem ama do que para quem é amado. Porque quem ama produz um oceano de luz ao seu redor. E ele por si só já se basta com o seu amor. Porque a partir do momento que eu amo, como consequência, eu serei amado. Eu não preciso ter esforços para ser amado. Porque eu parti para a atividade proativa de amar. Assim como perdoar é melhor do que ser perdoado. Porque quem perdoa está se libertando de grilhões. Ao passo que quem é perdoado está recebendo uma caridade daquele que foi ofendido, mas não está se libertando da lei de causa e efeito, da justiça divina, que manda a pessoa pagar ceitil por ceitil até o final. A felicidade em viver, o ânimo de viver dia após dia. Tem pessoas, meu Deus, tudo bem? Tudo jóia. Nossa, parece que a pessoa está morrendo, gente. Ânimo, felicidade, estarmos ativos, felizes. Chegarmos na casa espírita, olha quantas pessoas tem aqui hoje. É motivo de alegria no meio da pandemia nós estarmos vencendo esse distanciamento, essa quarentena forçada, estarmos aqui. Mas quando eu cheguei aqui e falei boa noite, quase ninguém respondeu. Os desencarnados responderam mais, porque o desânimo estava total. A gente precisa ter mais ânimo. Boa noite, boa noite. Porque nós estamos felizes de estar na casa espírita. Porque nós tivemos força e disposição de sair do comodismo da nossa casa e vir até aqui. Porque tem um monte de gente que pode e não vem, porque se acomodou. Tem um monte de trabalhador que deixou de vir à casa espírita, por causa da pandemia. Tudo bem, existem cuidados, mas o uso de máscara, o distanciamento, o álcool, os cuidados, dá muito bem para vir à casa espírita e seguir adiante com os cuidados necessários. Os níveis de adoecimento estão diminuindo, a vacinação está fazendo seus efeitos e logo, logo nós estaremos com a nossa vida normalizada. Tenhamos fé, mas tenhamos raciocínio, pois a vida continua. E centro espírita nenhum parou de trabalhar, porque teve suas atividades online, mas é momento da atividade ser presencial. Mas é muito perigoso na casa espírita. É verdade. Com esse distanciamento, então você não pode ir no mercado também. No mercado é muito pior. Você não pode ir no banco, você não pode trabalhar, você não pode fazer nada. Então nós temos que deixar os desculpismos de lado e seguir adiante. E amar e ser amado. Fazer esforços para que a nossa vida seja um hino de bênçãos e de alegria. E entender que ninguém partirá sem que seja o seu momento, a não ser que você procure a sua morte. Aí você partirá para o mundo espiritual como suicida inconsciente ou consciente. Mas iremos partir no momento exato se fizermos o que deveria ser feito. E se estamos aqui no meio da pandemia, é para nós demonstrarmos nosso testemunho de amor, de fé e de esperança para dias melhores. Porque Deus confia em nós para a transformação da humanidade. E em pouco tempo nós veremos um mundo melhor, que só depende de cada um de nós, para sermos felizes e fazermos o mundo feliz. Para finalizar, essa palestra geralmente eu finalizava com a mensagem do abraço. Como a gente não pode abraçar, então eu substituí pela mensagem do sorriso, porque o sorriso não tem problema, né? Chama-se valor do sorriso. Não custa nada e rende muito. Enriquece quem recebe sem empobrecer quem o dá. Dura somente um instante, mas seus efeitos perduram para sempre. Ninguém é tão pobre que não possa dar a todos. Leva a felicidade a toda parte. É o símbolo da amizade, da boa vontade. É o alento para os desanimados, repouso para os cansados, raio de sol para os tristes, ressurreição para os desesperados. Não se compra, não se empresta, nenhuma moeda do mundo paga seu valor.
não há ninguém que precise tanto de um sorriso como aquele que não sabe mais sorrir. Paulo Freire. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe.